coisas pra falar do Oiticica. Olá, meus amores, estou aqui hoje pra gente falar desse cara e deste livro, Hélio Oiticica. Não, gente, sério, esse livro é uma coisa. O Ali Salomão, ele era amigo do Hélio, então ele escreve sobre o artista, a vida, a obra, as inspirações com muita intimidade. Logo no começo do livro, ele já diz que o relato dele é enviesado, porque além de uma abordagem poética, ele é muito próximo do Oiticica e vê os episódios, a história de dentro. E o Oiticica é essa pessoa, esse artista que é uma usina de energia, tanta coisa que ele deu pra gente e fez a gente pensar. Ele estava interessado em experimentar. Só o experimental é que me interessa. Não me interessa nada que já tenha sido feito. Ele era muito engajado politicamente, um anarquista não partidário, e ele vem com toda essa bagagem de família. O Hélio se inspira muito nos valores do avô e aprende muito sobre linguística. E aí o pai dele, José Oiticica Filho, que é um fotógrafo de vanguarda e que traz pra ele esse pensamento do experimental, que tudo pode ser feito, não se prenda ao que não pode. A experiência é mais didática que a obediência cega. Eu não estou dizendo que Oiticica não é polêmico, tá? Ainda mais nesse nosso momento de mundo, com muitas radicalidades e extremismos, mas a ideia é passar por um pouco da obra dele e tentar entender o Oiticica como um ser humano. Se você concorda ou não, já é um segundo passo. Bem novo, ele faz aulas de pintura com o Ivan Serpa que são decisivas. Ele fica maravilhado com a quantidade de materiais que ele explora. Papelão, grãos de arroz, areia, cabelo. Ele ama o Paul Klee. Segundo o Ali Salomão, ele era um clemaníaco. Uma das coisas que ele diz que aprendeu com o Klee foi nunca tomar decisão, nunca fazer nada quando você tá em crise. Não pode forçar a barra. Quando a coisa não encontra solução, deixa um pouco ela de lado. É um bom conselho esse, né? A obra Devolver a Terra à Terra é um diálogo com Paul Klee. Outra figura que ele tem afinidade é a Gertrude Stein e a escolha pelo presente, o horror a qualquer coisa que cheirasse a museu. Ele diz que o James Joyce foi aceito porque ele se inclinou em direção ao passado. E no meu trabalho, eu aqui sendo Oiticica, a novidade e a diferença são fundamentais. John Cage é um outro artista que ele se inspira, o processo radical de composição e a organização do som. Ele era louco por música, diz que ouvia a Rádio Nacional o dia todo, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Elvis Presley. Ele diz que faz música. Tem uma declaração polêmica dele que é a seguinte: Jimi Hendrix, Dylan e Stones são mais importantes para a compreensão plástica da criação do que qualquer pintor depois de Pollock. A obra dos Schwitters também fascinou o Hélio pela quantidade de materiais, né, que ele acumula. O Oiticica usava tantos, mas tantos tipos de materiais. Isso que ele fala é maravilhoso. Ele diz que o que transforma a matéria em expressão é só um sopro interior de plenitude cósmica e nada mais. Ele entende o artista como um experimentador de novos ambientes, novas formas de comportamento, tem um envolvimento. O nome desse livro é Qual é o Parangolé? E o Parangolé é uma obra do Oiticica que o participante veste e experimenta com o corpo. E é também um conceito que se adapta a diferentes lugares. O Ali contou que quando o Hélio Oiticica foi no programa do Chacrinha, o Chacrinha anunciou ele lá com a buzina: com vocês, o costureiro Hélio Oiticica. É, porque os parangolés são uma roupa mesmo, podia ser um costureiro. E os parangolés surgem com o contato do Oiticica com a Estação Primeira de Mangueira, o morro, o samba. Ele inclusive tem aulas particulares de samba e vira passista, diz que ele sabe fazer parafuso e tudo. Essa descoberta do corpo, da dança, de outras formas de comportamento são uma inspiração imensa para ele. E a relação do artista com o participante que veste o parangolé não é de espetáculo, mas de cumplicidade. Uma relação oblíqua e clandestina de peixes do mesmo cardume. Qual é o parangolé? É uma gíria do morro que pode significar o que há, o que tá rolando, como é que estão as coisas, e coisas podendo significar maconha. Ah, maconha. A gíria no morro, ela funciona como um esconderijo, ela não passa pela mediação da sociedade que exclui. E essa fluidez de sentido aciona e agita o giro do parangolé. Inspiração para todos os lados. O Oiticica tinha muita intimidade com o morro, ele frequentava sempre, fez muitos amigos, inclusive esse cara chamado Cara de Cavalo. E o Cara de Cavalo, ele era um fora da lei que foi morto pelo Esquadrão Lecoq, que estava vingando a morte do detetive em serviço Milton Lecoq. Eles mataram o Cara de Cavalo com, sei lá, uns 50 tiros, e os executores, eles tinham esse bordão, eles divulgavam esse slogan que era bandido bom é bandido morto. A obra Seja Marginal, Seja Herói, do Oiticica, é uma resposta a essa situação. Acho importante ler as palavras do próprio Oiticica, porque afinal de contas é uma obra bem polêmica.
Oiticica. Eu quis aqui homenagear o que penso que seja a revolta individual social, a dos chamados marginais. Conheci Cara de Cavalo pessoalmente e posso dizer que era meu amigo, mas para a sociedade ele era um inimigo público número 1, procurado por crimes audaciosos e assaltos. O que me deixava perplexo era o contraste entre o que eu conhecia dele como amigo, alguém com quem eu conversava no contexto cotidiano, tal como fazemos com qualquer pessoa, e a imagem feita pela sociedade. Brasil, ditadura militar, interditaram um show do Caetano Gil e Mutantes que tinha a bandeira Seja Marginal, Seja Herói no cenário do palco. O Hélio Oiticica não era ingênuo, o Wally diz que ele era um romântico radical. Ele conta o episódio que os pais do Hélio foram viajar e ele sugeriu para os outros dois irmãos que eles trocassem o dia pela noite. E aí eles fizeram isso, foi a maior confusão, assim, com os vizinhos, com as pessoas que vinham entregar coisas durante o dia que eles expulsavam. Obviamente não durou muito. Teve um episódio maravilhoso que rolou durante a abertura da exposição Opinião 65 no Mando Rio, que foi o seguinte, era lá o vernissage de abertura, as pessoas estavam todas de terno, as mulheres todas produzidas, um ambiente bem burguês. E aí o Hélio Oiticica chegou com a galera da Mangueira, os parangolés, e barbarizou. Eles entraram no museu sem convite e aí eles foram expulsos, foram pro jardim, ficaram lá com os parangolés e a galera veio toda atrás deles. O nome Tropicália vem de uma obra do Oiticica de 67. Na verdade, quis eu, com a Tropicália, criar o mito da miscigenação. Somos negros, índios, brancos, tudo ao mesmo tempo. Tropicália era um penetrável que ele cria como um cenário tropical. Plantas, araras, areias, pedrinhas. O participador passa por diversas experiências táteis, sensoriais e chega ao final do labirinto, que é uma TV. A imagem devora o participador. Bonitas as reflexões que ele faz sobre o Tropicália. Ele diz que você penetra em um cotidiano desoprimido e livre de turvação. Não é uma orgia de feijão com caipirinha, é um filtro sensorial que questiona e corrói o exótico enquanto estereótipo. É um dilatamento das suas capacidades sensoriais. Sério, gente, esse livro é muito bom. E Oiticica, então, né, nem se fala. Hélio Oiticica e Lígia Clark eram uma dupla do barulho. O livro traz várias correspondências entre eles enquanto ela estava morando em Paris. Eles são reconhecidos pela proposição de colocar a presença física do espectador no centro da obra. Outras obras que o Wally cita no livro, por exemplo, é um dos bólides, que é uma caixa d'água que a pessoa se apoia para ver a sua imagem refletida, mas a resposta que ela tem é o escrito no fundo da caixa, mergulho do corpo. O Narciso toma um susto. É um espelho dispersivo que a pessoa lê a frase integrada à sua imagem. E que corpo é esse? É o corpo sensível, desreprimido, matriz de prazer. Ele também fala de Cosmococa, que o Oiticica trata das imagens. Cosmococa CC5 Hendrix War, por exemplo, tem imagens do Jimi Hendrix contornado de pó. E o pó, ele é um elemento pictórico. Constrói trilhas, desenha, contorna, distorce. Ele não tá te incitando a cheirar cocaína. Enquanto você assiste, você pode deitar no colchão e lixar a unha, e tem uma outra sala que você pode deitar nas redes. Uma das trilhas sonoras é Jimi Hendrix e a outra é Luiz Gonzaga. O tempo vaga, sem objetivo, é prazeroso. Me digam se vocês já foram pra Inhotim e visitaram Cosmococa, porque é imperdível. O Hélio Oiticica morreu aos 42 anos por conta da hipertensão, muito novo. E mesmo assim ele deixou um legado tão importante, né? Tem mil coisas pra falar do Oiticica, então voltaremos a falar de Hélio Oiticica aqui neste canal. Portanto, se inscreve, dá like, vamos conversar aqui nos comentários. Um beijo pra vocês, tchau!